Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila e hoje a nossa aula será sobre a matéria de ciências. Para isso, peço que vocês peguem a apostila lá na página 22. Nós estávamos conversando sobre o planeta Terra, lembra? Que o planeta Terra ele tem a crosta terrestre, ele tem o manto, ele tem o núcleo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como foi os anos que se passaram depois da formação do planeta Terra. Como vocês sabem, o planeta Terra ele foi formado, segundo os cientistas, através de uma explosão. Então veio e explodiu, bateu um meteoro, o planeta Terra ficou muito quente por muitos anos, cheio de erupções vulcânicas, e depois, com o passar de milhões de anos, ele foi se resfriando até que ele formou o continente, certo? Este continente que se formou, ele era chamado de Pangeia. Por que Pangeia? Eram todos os continentes unidos, era um pedaço só de terra. E nessa época, quem morava no planeta Terra eram os dinossauros. Eram os dinossauros que moravam aqui no planeta Terra. Eles viviam em um continente só, chamado de Pangeia. Então, quando vocês se lembrarem do planeta Terra na época dos dinossauros, lembrem-se que não havia essa divisão de continentes como tem hoje em dia, né? Naquela época era um continente só. E daí, o planeta Terra, ele sofreu, com uma chuva de meteoros, que acabou mudando essa trajetória. Por quê? Porque os dinossauros, eles acabaram entrando em extinção. Mas ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, o planeta Terra, ele não acabou em um dia só ou em uma semana. Ele foi acabando naquela época aos poucos. Por quê? Porque primeiro deu a chuva de meteoros. Essa chuva de meteoros, ela foi muito grande. Então ela afetou uma parte do planeta, certo? E daí, com o passar dos dias, foram havendo terremotos, chuva ácida, tsunamis, erupções vulcânicas. Então, os dinossauros eles não morreram todos de uma vez só, eles foram morrendo aos poucos, porque no final, quando haviam poucos dinossauros, eles não tinham mais o que comer. Então, alguns no final morreram de fome ou até mesmo de sede, porque a água também ela ficou imprópria para consumo. Certo? Depois, a partir daí, segundo os cientistas, sobreviveram alguns mamíferos e assim foi-se acontecendo toda a evolução para que surgissem os humanos e os animais de hoje em dia, certo? Com o passar de milhões e milhões de anos, o planeta Terra ele foi sofrendo algumas modificações e a Pangeia acabou se dividindo, como a professora trouxe aqui para vocês agora. Então, ela foi se dividindo em vários continentes. Isso foi rápido? Não, demorou milhões de anos. Sempre que vocês pensarem na história do planeta Terra, nunca é imediato. É sempre uma coisa que demorou muitos e muitos anos para ela se dividir. Então, a Pangeia foi um imenso continente que existiu entre 280 e 180 milhões de anos atrás, numa época em que o mundo era habitado por quem? Pelos dinossauros, certo? E o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? É porque lá na apostila, na página 22, está falando exatamente sobre isso. Como que são as placas tectônicas da Terra, a divisão da Terra. Aqui, a professora trouxe para vocês como que é quando a Terra ela se divide. Muitas vezes tem vulcões que eles são submersos e quando eles entram em erupção, que eles ficam ativos, acaba se rompendo algumas placas. E é por isso que existem alguns terremotos, alguns tsunamis, às vezes acontece isso debaixo do mar, certo? E dizem que o Brasil ele está numa placa tectônica só, mas aqui também tem tremores de terra, de vez em quando, não sei se vocês viram no noticiário que isso já traz na Bahia. Por quê? Porque essas placas tectônicas, elas são unidas, mas de vez em quando elas se mexem um pouquinho para se assentar.
e com isso acontecem alguns terremotos. Aqui no Brasil foi bem fraquinho, né? Mas quando é em outros países que são duas placas tectônicas e não uma só, o tremor de terra é muito maior e pode ocorrer o tsunami. Então, por que os continentes se movem? Por que separou os continentes? Lá na página 22. Lembre-se de que o interior da Terra é muito quente e é esse calor que causa o movimento do manto e, consequentemente, das placas tectônicas. Então, lá o núcleo da Terra tem erupções e dele mexe em cima as placas. Tal movimento também provoca outros fenômenos observados na superfície da Terra, como a erupção de vulcões, terremotos e a formação de montanhas. Seres do passado, lá na página 23. Conforme você estudou, a Terra nem sempre foi como na atualidade. Além das mudanças na posição e no formato dos continentes, as espécies de seres vivos encontradas em nosso planeta também mudaram. É a evolução, né? Plantas, animais e micro-organismos que viveram lá no passado desapareceram há milhões de anos, assim como aconteceu com os dinossauros. Outras espécies surgiram e se modificaram no decorrer do tempo. Em geral, uma espécie desaparece porque todos os indivíduos morrem, o que é chamado de extinção. Nós apenas conhecemos esses seres vivos pelos vestígios que eles deixaram nas rochas espalhadas pelos planetas. Então, eles morreram, né? E daí aonde ficou o corpo deles ficou a marca. Olha lá, o que são fósseis, pessoal? Fósseis são os restos, as marcas, os vestígios preservados em rochas de seres vivos que morreram há muitos anos atrás, certo? Sendo sua formação um processo difícil e raro. Por quê? Porque ele tinha que ter morrido lá em um clima específico, em cima de uma rocha, entenderam? Para ficar as marquinhas. Olha aqui do lado tem o fóssil de uma planta com os moldes das folhas na rocha e aqui um fóssil de peixe. Os profissionais que trabalham procurando fósseis são os paleontólogos. O trabalho deles é muito importante, pois os fósseis são peças fundamentais na construção da história da Terra. No entanto, nem todos os seres vivos que já morreram viraram fósseis. Da imensa variedade de seres que existiram na Terra, poucos se fossilizaram, ou seja, a maioria deles foi decomposta ou destruída. Então, quando eles encontram fósseis é uma coisa muito rara, por isso que vai para museu, por isso que eles pesquisam, né? Você sabia? Além dos restos de seres vivos, como ossos, dentes, conchas, folhas, existem fósseis que são fezes petrificadas de animais, chamados de coprólitos. Analisar esses fósseis é importante para entender, por exemplo, do que os dinossauros se alimentavam e como viviam. Então, através dessas marcas que eles deixaram, os paleontólogos eles chegam à conclusão de o que se alimentava aquele animal, quanto tempo atrás ele viveu. Eles fazem alguns cálculos e muitas pesquisas. Agora, vamos lá para a página 24. Pega o lapisinho e vamos começar a nossa resposta. Com base no que você estudou, é possível dizer que a atual disposição e o formato dos continentes são definitivos ou que ainda podem mudar? O que vocês acham? As placas tectônicas já ficaram no lugar? Os continentes vão ficar onde estão? Ou eles podem mudar? O que vocês acham? Quem respondeu que pode mudar, está correto. Então, a atual disposição e o formato dos continentes ainda podem mudar, porque eles estão em constante movimento, né? Por isso que sempre falam que às vezes muda 1 centímetro ou 1 milímetro, mas mudou. Por quê? Porque é a natureza, porque as placas tectônicas estão em constante movimento. Número 2. O livro Viagem ao Centro da Terra foi escrito há mais de 100 anos pelo escritor francês Jules Verne. Nesse livro, cheio de aventuras, como o próprio título sugere, alguns personagens chegam ao centro do nosso planeta. Letra A. Mesmo com toda a tecnologia que existe atualmente, isso é possível? Pinte a resposta correta. Sim, pois atualmente a tecnologia dispõe de recursos que permitem aos cientistas chegar ao centro da Terra? Ou não,
pois o centro da Terra é muito quente e o ser humano não consegue sobreviver ao calor extremo? Não, né? Vocês não têm que pintar aqui ou não. Lembram que a gente estudou que lá no centro da Terra chega a mais de 5.000 graus? Né? Então, não existe ainda uma tecnologia que seja capaz de chegar ao centro da Terra. Agora, lá na página 24, vocês vão pausar o vídeo e vão fazer um desenho que represente como é o interior e a superfície do planeta Terra, certo? Vocês vão desenhar lá como que é o planeta Terra por dentro. Aí vocês pausam o vídeo, fazem o desenho de vocês e daí vocês voltam, certo? Aqui a professora, claro que não é para vocês fazerem esse desenho que a professora trouxe aqui para vocês. É só para dar uma ideia. Aqui a professora colocou o núcleo, né? A professora desenhou, colocou aqui o núcleo, o manto e a crosta, né? Então, no caso, eu achei essa imagem e coloquei aqui para vocês só para representar mais ou menos o que vocês precisam desenhar. E lembrando, gente, como que o núcleo é? O núcleo é quente, é a camada mais quente que tem do planeta Terra. E daí, a crosta terrestre é, mais fria, certo? Então, o interior do planeta Terra é bem quente. E daí, depois, conforme vai chegando na crosta terrestre, passando pelo manto ainda é quente, vai chegando na crosta terrestre, aí fica uma camada mais fria, certo? Lá na página 25, estas ilustrações retratam alguns acontecimentos que fazem parte da história do planeta Terra. Numere-as de acordo com a ordem em que cada um desses acontecimentos ocorreu. O que ocorreu aqui primeiro? Primeiro veio o fogo. O planeta Terra ficou muito quente, né? Os vulcões entraram em erupção, depois foi esfriando com o passar do tempo, certo? Até que veio o tempo das chuvas e dos alagamentos, e daí começaram os primeiros seres vivos a viver dentro do mar. E depois, quem surgiram? Os dinossauros, nossos amiguinhos. Ó, a professora até trouxe aqui uns dinossauros para mostrar para vocês. E depois de muitos anos, né, milhões de anos, surgiu o homem, certo? Ainda na página 25. Por que a folha e sua marca apresentadas nas imagens ao lado não podem ser considerados fósseis? Por quê? Porque os fósseis são registros de seres vivos que existiram lá atrás, há muitos anos atrás. E a marca de um organismo que é recente, ó, essa folha de hoje em dia, não é considerado um fóssil, certo? Então, se eu pegar um tronco de árvore, um pedaço de folha, uns restos mortais de algum animal e fizer a marca dele de hoje em dia, ele não vai ser um fóssil. Ele precisa ter vivido há milhares de anos atrás e já ter entrado em extinção. Número 5. Sobre os fósseis, marque X nas alternativas corretas. Letra A. Restos, marcas e vestígios de seres vivos preservados em rochas há milhares de anos são chamados de fósseis? Sim, é o que a professora acabou de falar para vocês, né? Que tudo que foi preservado em rochas que viveu ou que existiu há milhares de anos atrás. Letra B. Não é possível identificar os fósseis, pois eles correspondem a organismos de seres humanos que os seres humanos não conheceram? É possível sim, não é para marcar. É possível identificar os fósseis, tem alguns que são bem nítidos ainda. Letra C. A formação de fósseis é difícil e rara, pois os corpos dos seres vivos geralmente são destruídos no ambiente depois de sua morte? Sim, é verdade, né? A maioria é destruída. Então, é muito raro ter fósseis, existirem fósseis. Letra D. O registro dos fósseis comprova que o planeta Terra foi sempre igual e apresenta os mesmos seres vivos? Não, né? Há exemplos de dinossauros que deixaram de existir há milhares de anos atrás. Vamos lá para a página 26. Durante o dia, o Sol é o astro que mais se destaca no céu, né? Lembrem-se, o Sol ele é luminoso, ele possui a luz própria. O Sol surge pela manhã, que é o momento em que ele começa a aparecer no horizonte na direção leste.
O pôr do sol acontece quando o sol desaparece no horizonte ao anoitecer, na direção oeste, que é do outro lado. Entre o amanhecer e o anoitecer, temos a impressão de que o sol se move de leste para oeste. Olha lá a sequência, né? O sol nascendo, passando durante o dia, no meio-dia ele está lá em cima, até que ele se põe. Então, a sequência do movimento aparente do sol no decorrer do dia na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. Então, surgimento do sol, todas as manhãs o sol surge no horizonte na direção leste. E aos poucos dá a impressão que ele vai subindo no céu e vai para a direção oeste. O sol ao meio-dia, nesse horário, o sol está na posição mais alta do céu. E por fim, é o pôr do sol no fim da tarde. O sol começa a desaparecer no horizonte na direção oeste. Então, aqui até no começo eu fiz esse movimento, é porque a minha casa, o sol nasce do lado leste. Então, leste está para cá da minha casa, certo? Mas aqui na apostila, provavelmente, estava em outro lugar. Então, por isso que é do leste para oeste nesse sentido, certo? Opa! Vamos lá, página 26. Você sabia? Quando observamos os planetas a olho nu, eles parecem pontos brilhantes no céu. E é fácil confundi-los com as estrelas. Então, à noite, muitas vezes a gente vê os planetas, mas como eles estão muito distantes e ficam pequenininhos, a gente se confunde. Entretanto, a luz refletida pelos planetas é constante e a luz refletida das estrelas parece que fica piscando. Então, quando você vê que tem uma luz assim que é constante, é um planeta. Se ela ficar brilhando, é uma estrela. À noite, na ausência da luminosidade do Sol, as outras estrelas e a Lua se tornam mais visíveis no céu. Também é possível enxergar alguns planetas. As estrelas emitem a luz própria e estão muito distantes da Terra. Já os planetas não emitem luz própria, eles são iluminados pelo Sol. Seres luminosos, seres iluminados. Vamos continuar lá na página 27. A Lua é o satélite natural da Terra. Ela se move ao redor de nosso planeta e de si mesma e não emite luz própria. Conseguimos enxergar a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Ao observarmos a Lua durante algumas noites seguidas, podemos notar que a aparência dela muda um pouco a cada dia. Essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases da Lua, certo? Então, olha lá. Aqui a professora vai mostrar para vocês com a flechinha. Nós temos a Lua nova, fica 7 dias. Aí ela vai para a crescente, quando ela fica meia Lua. Daí ela vai para a Lua cheia e depois para a Lua minguante. E a Lua minguante, às vezes, ela fica bem certinha, assim, parecendo uma banana, assim, sabe? Vamos continuar. Lá na página 27, além de mudar de aparência, a Lua surge e se põe em horários diferentes no decorrer de um mês. Ou seja, ela surge e se põe a cada dia em um horário diferente do que o dia anterior. Em alguns dias, podemos ver a Lua no céu até durante o dia, e em outros, não podemos vê-la em momento nenhum. Nesse caso, dizemos que ela está na fase que ela é nova. No decorrer da noite, a Lua, assim como as estrelas e os planetas, parece se mover no céu de leste para oeste. As luzes da cidade atrapalham a observação dos astros. Então, em locais de pouca luz, como no observatório lá da Sila, no Chile, é possível identificar mais as estrelas no céu, incluindo a galáxia Via Láctea. Então, assim, tem os locais assim de você observar com as lunetas, né? Que daí você consegue ver mais nítido, certo? E agora, eu trouxe para vocês aqui uma representação do Sol, da Lua, dos planetas. Eu vou dar para vocês um tempinho para que vocês vão lá, tomem um suquinho, né? Comam algum lanchinho e a gente volta. E eu peço que vocês já voltem com o caderno de atividades, certo? Então, até já!